Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Todos muito bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam me ouvindo também, né, gente? Bora começar nossa live? Encantamentos. Sempre dou uns 5 minutinhos. Eita. Encantamento de início de live. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ver. Deixa eu mandar uma carinha aqui, aí eu já sei. Tá tudo certo. Ai, também eu tô com a internet do meu celular. Vamos ver, vamos ver. Agora acho que tá tudo ok, né? Tudo ok, gente. Conexão verdinha aqui pra mim. Acho que tá tudo ok. Deixa eu mandar outro coração, ver se vai. Foi. Então, estamos online. Estamos online, meu povo. São todos muito bem-vindos à live de hoje. Raio rubi dourado, o raio da devoção. Hoje nós vamos falar sobre o raio rubi dourado e o pêndulo me trouxe 2 oráculos hoje para passar o recado do raio rubi dourado. Olha isso, gente. Boa noite, Rê. Tudo bom, meu amor? Boa noite, Isabel de Lourdes. Tudo certo? Como é que estamos, gente? Não sei aí onde vocês estão, mas aqui onde eu estou tá quente. Tá calor. Muito quente. Como é que tá por aí, Renadir? Aí no sul. Como é que estão as coisas no sul? Aí. Acendeu meu incenso para dar clareza, né? E o elemento da comunicação. Tratamento feito. Você está conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, não, mais ou menos. Ah, como é que tá aí no sul? Tá frio? Tá calor? Como é que tá? Falei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, gente. Nossa. Aqui onde eu tô tá calor, gente. Aqui onde eu tô tá quente, 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 quente. E agora a noite que deu uma amenizada, mas tá bom, tá gostoso. Ó, hoje nós temos 2 para dar o recado do raio rubi dourado. Como não tenho ainda os da magia cristalina, porque magia cristalina tem magia do rubi, né, gente? Maravilhoso. Eu pedi pro pêndulo me trazer aí para dar recado. No entanto, ele falou que tinha mais um e aí eu pendulei esse aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês ontem. Ai, que belezura, né, gente? Sim, a vida é sobre isso, né? Laizinha, seja bem-vinda. Gente, eu sempre dou uns 5 minutinhos para a galera ir chegando, se acomodando. Então, quem é novo aqui no meu perfil, já clica aqui em cima, bora seguir o perfil, não é verdade? Bora compartilhar a live para a gente ajudar mais pessoas aí a compreender o raio rubi. Hoje é o raio da devoção.
Hoje é uma das aulas que a gente vai entrar naquele contexto de você se conectar com o todo, de você se conectar com a partícula divina, tá bom? Então hoje é uma daquelas lives em que eles têm o amor incondicional. Oi, Laerte! Cedo hoje, meu amigo. Gratidão pela rosa. Laizinha, seja bem-vinda. Então hoje é um dia de amor incondicional. Hoje é um dia de amor incondicional, galera. Então, compartilhem a live, vamos ajudar mais pessoas, cada vez mais a gente auxiliar as pessoas aí através da nossa conexão com a egrégora da noite. Gratidão pelo coração. Gratidão, gratidão, gratidão. E enquanto isso eu vou dando os recados da noite para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o slide da noite. Porque temos slide também, né, gente? Então, achei. O slide. Perfeito. Deixa eu achar a página do slide. Que hoje nós temos aí a conexão com o raio rubi dourado, que é o raio da paz, o raio da sabedoria da paz, certo? Então, hoje a gente vai se conectar com esse raio que traz aí a criação do mundo, que traz o movimento, ações. Pronto, cheguei onde eu queria. Dons divinos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse raio, que é um raio que às vezes a gente se confunde um pouquinho no que se trata de amor incondicional, porque o amor incondicional não é você se anular. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Não é a gente se anular pelo outro. É amar o outro como você ama você, entendeu? Renadir, boa noite de novo. Vivi, boa noite. Então, recadinhos da noite, gente. Sessão em grupo já está aberta para domingo. Domingo, 7 horas da noite, temos sessão em grupo fechada para descobrir qual é o raio de missão. Estamos falando sobre os 7 raios desde a semana passada. Esse final de semana, domingo, nós internalizamos os 7 raios, tá? Nós fortalecemos aí os 7 raios. Nós fizemos escrita e selamos a nossa parte escrita também com os 7 raios, tá? Esse domingo agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é o seu raio de missão encarnatória agora, atual. Seu raio de missão da sua encarnação atual. Se você quer descobrir qual é o seu raio de missão, participe da sessão fechada domingo, 7 horas da noite. As inscrições já estão abertas. Sessão em grupo fechada. Como é que vocês acessam a sessão em grupo? Clica no meu perfil, entra no meu perfil que vai aparecer um card da sessão em grupo para vocês se inscreverem. Tá certo? Valor de troca, 5 créditos. Tá bom? Então, domingo a gente vai descobrir o raio de missão. Tá bom? Então, estou convidando todos vocês para estarem presentes lá. E por que eu quero saber meu raio de missão? Para você entender melhor a sua encarnação atual. Você compreendendo qual é o seu raio de missão, você se compreende e você entende todos os processos que você está passando. E aí vai ter algumas questões que eu vou trazer para vocês na sessão em grupo sobre os desequilíbrios energéticos de cada um do raio. Você vai descobrir também qual é o raio que está em excesso e qual está em falta. Para aquele que estiver em falta, você poder energizar, e aquele que você estiver em excesso, você ter como reequilibrar. Vamos falar também dos pontos de força, para você reequilibrar esses raios, seja ele em excesso ou seja ele em falta.
E aonde vocês vão conseguir tudo isso? Sessão em grupo, domingo, 7 horas da noite. Tá certo? Então, aqui nós estamos conversando sobre os dons divinos de cada um dos raios. Domingo, você vai descobrir qual está em excesso, qual está em falta e qual é seu raio de missão. Tá certo? É sobre vocês. E-book, gente. Temos e-book aqui no aplicativo, uma série de e-books. E-book sobre vela, cristal, consagração de objetos, japamala, sigilo mágico, bruxaria sutil, paganismo, wicca e bruxaria, tarô. Só de tarô tem 5 e-books aqui para vocês. Baralho cigano, 4 e-books aqui para vocês. Oráculo, tem um e-book aqui de oráculo para vocês. Aula de pêndulo, nós temos aqui e-book também. Ou seja, vocês estão recheados de e-book. Qual o e-book que eu indico para a aula de domingo? Alinhamento e manifestação. Tá certo? Então, clica aqui no botãozinho verdinho, vai na parte de produtos e adquiram seus e-books. Gente, os e-books são fantásticos. Aliás, hoje é dia 11, né? Nossa, hoje é aniversário da minha filhada, não posso esquecer. Hoje é dia 11. Semana que vem, terça-feira, dia 16, são de e-book. Porque dia 16 eu faço um ano de aplicativo. Então, eu vou colocar os e-books em promoção e também alguns atendimentos. Então, fique ligado. Se você ainda não me segue, clica aqui em cima e siga o meu perfil, porque a semana que vem, dia 16, assim que virar a meia-noite, eu vou colocar serviços e produtos em promoção. Um ano de aplicativo. Tá bom? Para quê? Para ajudar vocês. Tá certo? Porque meu intuito aqui sempre foi auxiliar na evolução de cada um de vocês, trazendo o quê? O conhecimento e vocês se autoconhecendo. Então, em função disso, terça-feira, dia 16, eu vou soltar uma promoção aqui no aplicativo Aura Pura, mas estejam atentos, que eu vou soltar meia-noite e vai ser uma quantidade limitada. Assim que bater a quantidade limitada, eu já volto ao valor normal. Tá bom? Então, ó, se você não segue, já me siga. E dia 16, do dia 15 para o dia 16, meia-noite, eu vou soltar. E vai ter quantidade limitada de atendimento e quantidade limitada de produtos à venda. Vou soltar a promoção. Bateu a quantidade e volta ao preço normal. Beleza? Combinado? Recado dado? Entenderam como é que vai ser? É sobre isso. Para a gente poder ajudar quem está precisando também. Tá certo? Anotado? Ingrid, boa noite. Acendemos 7 velas, exatamente, Laerte. Jaqueline, boa noite. Domingo passado a gente acendeu os 7 raios e energizamos os 7 raios no domingo passado. Esse domingo a gente vai descobrir qual está em excesso e falta, qual é o seu raio de missão. Maria Gomes, Estelar, seja bem-vinda. Anotado, gente, o que vai acontecer dia 16, terça-feira? Estamos de acordo? Tranquilo para vocês? Gente, esqueci de pegar um copo d'água, já volto. Água. Prontinho. Estou de volta. O copinho d'água. Certo, gente? Combinado dia 16? Combinado, teremos algumas promoções no dia 16. Deixa eu colocar vocês mais pertinho de mim. Capes Maitê, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o raio rubi dourado. Ai, já cliquei no lugar errado.
Hoje nós vamos falar sobre o raio rubi dourado. O que é o raio rubi dourado? Gente, o raio da devoção. Mais do que tudo, a gente precisa entender que devoção não é só você ficar pedindo as coisas para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para Deus, tá? É a gente se respeitar acima de tudo, é se amar primeiramente. E a gente, o amor incondicional, ele fala muito sobre isso, tá? E é o raio da devoção de hoje. Vocês vão entender do que eu tô falando mais tarde. Certo, meu povo? Bora começar a nossa live, então? Bora, todo mundo junto? Tranquilinho? Bora pro encantamento? Eita. Aqui, encantamento. Bora pro encantamento de início de live, galera? Bora? Laerte, você conseguiu fazer o encantamento? Deu tempo? Gláucia, boa noite, minha linda. Tudo bom? Ou não? Mas se não tem problema. Montei um aqui. De última hora, mas montei. A gente sabe como é que tá a vida, né? Uma correria danada. Boa noite, minha linda. Tudo ótimo, e você? Então, bora, gente, pro encantamento de início de live? Vamos! Eu tô com ele aqui bonitinho, que eu acho que o Laerte já não tá mais aqui na live. Ele só deu uma passadinha e falou: oi, tudo bom? E tá tudo certo. Bora então começar? Bora pro encantamento de início de live pra gente se conectar à egrégora da noite e também conseguir ter essa abertura de conexão com uma egrégora de luz e também de compreensão na noite de hoje. É a gente compreender tudo que vai ser passado para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Fechou? Então, bora lá, gente. Encantamento de início de paz, a entrega consciente do raio rubi dourado. Que a chama rubi dourada agora se acenda, trazendo o serviço que o coração encomenda. Na entrega consciente floresce a luz, que guia a alma, que inspira e conduz. Paz em seu ser, paz em teu olhar. Nesta corrente sagrada, vamos juntos vibrar, que o raio da devoção seja o nosso chamado. Serviço e paz, o caminho é todo dourado. Assim é, assim seja. Está feito. Bora começar a nossa live de hoje? Bora, gente! Hoje eu tô muito feliz. Temos novidades 1000. Pra galera que me acompanha, sabe do que eu tô falando, né? Galera que me acompanha sabe muito bem do que eu tô falando. Teremos aí grandes novidades acontecendo. Ontem, o que a Gláucia me pediu já tá lá. Então, vocês já conseguem olhar também, tá? E temos novidades da Sorte Lenormand, gente. Belíssimos, maravilhosos. Bati mó papo com eles hoje. Foi divino. Acho que foi umas 2 horas de conversa. Maravilhoso. E temos novidades de Sorte Lenormand, tá? Obrigada, Vivi. Gratidão, meu amor. Vivi deixou aqui as novidades para vocês. Gratidão, Glau, pelo café, pelo balão, pela rosa, meu amor. Gratidão pelo coração, minha linda. Tudo bem? É isso aí, Vivi. Gratidão, viu, meu amor? Venceremos. Todos juntos. Como diz Renadir, estamos de mão dada. E vamos que vamos. Sara, Ingrid, seja bem-vinda. É sobre isso, né?
É sobre isso. Então teremos aí grandes novidades. Gratidão, meu amor. Gratidão, minha linda. De verdade. Só a gente sabe o que a gente está enfrentando de desafio. Gratidão, Vivi. Gratidão. Gratidão. É desafiador, mas a gente consegue. É isso aí. Vamos juntos. Tá indo, tá indo. E vai ir mais ainda, né, gente? Vai mais ainda. Tem outras novidades também acontecendo, né? E aos poucos aí eu vou trazendo isso para vocês. É bastante coisa, mas são ideias extraordinárias. São ideias extraordinárias que estão aparecendo, estão fluindo, estão vindo. O baú e assim por diante. O baú, pendulação de pet. Eu fiz uma semana passada e, gente, surreal. Pendulação de pet tá vindo por aí. Tem outras ideias também, que nem eu falei para vocês ontem, de tiragem, para saber o que o seu eu superior tem de mensagem para você, o que seu corpo espiritual tem de para você, o que seu corpo etérico, seu corpo emocional, seu corpo mental, tudo numa tiragem oracular. Então tem bastante coisa vindo para vocês que é fantástico. São ideias assim que tá fluindo e tá vindo. E aos poucos eu tô colocando aí para vocês conhecerem, porque são ideias revolucionárias, são diferenciais, na verdade, que vai trazer aí uma visão completamente diferente de tiragem oracular. Então é muito legal isso. E a galera que me acompanha aí sabe muito bem que no que se trata de tiragem de oráculos, a gente já tá ficando expert nisso, né? Então a gente precisa melhorar aí, sempre trazendo grandes novidades. Gratidão pela mandala, Andréia. Como você tá, meu amor? Você tá bem? Faz tempo, né? A gente não bate papo. Bora começar então nossa live, gente? Vamos juntinhos? Vamos. Então bora junto. Então sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, né? A nossa terceira live falando sobre os raios cósmicos. Hoje a gente vai mergulhar na energia e na entrega consciente do serviço e da paz interior que está relacionado ao sexto raio, o raio rubi dourado. Tá bom? Então, hoje a gente vai se entregar a esse serviço de paz interior e equilíbrio. Vocês lembram da carta do eremita? Carta do eremita do tarô. Tá bom? É você encontrar a sua paz interior, olhar para dentro de você para poder seguir adiante. Então é exatamente a energia da carta do eremita que a gente vai falar hoje. Falo sobre a carta do eremita porque a maioria das pessoas que me seguem aqui já fizeram aula de tarô comigo, já fizeram aula de baralho cigano, e aí vocês vão conseguir assimilar aí a energia com facilidade, tá bom? Quem ainda não teve oportunidade, bora fazer mentoria, gente. Aqui no aplicativo Aura Pura tem mentoria de baralho cigano, de tarô. É só você clicar no verdinho e pedir a mentoria, tá bom? Certo, meu povo? E tem e-book, né? Tem os e-books a preço aí, tranquilo para vocês. Então, hoje a gente vai mergulhar nessa energia da carta do eremita. Energia de você olhar para o seu interior. Energia da carta da torre do baralho cigano. É essa energia que a gente vai trabalhar hoje, tá? Essa paz, esse equilíbrio, essa resposta interna que tanto a gente busca através dos baralhos, quando sai a carta da torre do baralho cigano ou sai a carta do eremita do tarô, tá certo? Então, o raio rubi dourado, ele fala muito dessa entrega consciente,
falar muito do serviço para com você mesmo, trazendo a paz e equilíbrio para dentro de você, para que você encontre as respostas que você precisa para seguir adiante. Então, essa é a energia do raio rubi dourado. E é a energia da devoção. Tal, Maria, Ingrid, bem-vinda de volta. Então, vamos lá. Nas duas primeiras lives, gente, vamos fazer uma recapitulação. Nas duas primeiras lives, a gente explorou o raio da vontade, que é o raio azul, da força, da vontade, da coragem. O raio da sabedoria, que é o raio amarelo. O raio do amor, o amor próprio, que é o raio rosa. Ontem a gente falou sobre o raio da pureza, né, da direção, da criatividade, que é o raio branco. Falamos também sobre o raio verde, o raio da cura através da verdade. E todos esses que a gente conversou, eles formam a base da manifestação e o refinamento da nossa própria alma. E hoje a gente vai aprofundar na energia do serviço divino, entendendo sempre como essa nossa dedicação consciente transforma a nós mesmos e transforma o mundo. Ou seja, essa parte devocional primeiro precisa passar por um clivo, ou seja, uma peneira. Não adianta a gente ter devoção por algum santo, ou arcanjo, ou orixá, se a gente não se respeita a nós mesmos. Então, essa devoção é esse refinamento de alma, essa energia do serviço divino, entendendo que, primeiramente, a gente precisa transformar a nós mesmos para depois transformar o mundo. Tá? Então, vamos lá. O raio rubi dourado é o raio da paz, do serviço e da dedicação. O nosso sexto raio da semana é a luz da entrega consciente, da devoção, do serviço equilibrado. Ele vai nos ensinar a agir com amor e também com muita disciplina. Quando a gente fala sobre entrega consciente e esse serviço equilibrado, a gente entende que é o equilíbrio também entre dar e receber. Não adianta a gente precisar ou sentir que precisa só dar para o outro sem permitir receber também. Então, precisa ser esse serviço equilibrado. E também ele vai nos ensinar a agir através do amor e da disciplina para trazer paz interior, trazer harmonia nas relações humanas. Certo? Ivete, Soyonara, seja bem-vinda. Então, é um raio que nos conecta com o nosso propósito de vida. Imagina, meu amor. O nosso propósito também em servir sem você se perder na sua própria luz. Sabe aquela questão onde você serve demais e esquece de você mesmo? Aquela situação onde a gente passa que a gente vive muito pelo outro e a gente esquece de se cuidar. Ou seja, a gente acaba se perdendo através do nosso propósito e se perde através da nossa própria luz. A gente se conecta com aquilo que às vezes a gente acha que é um propósito de vida, mas quando na verdade a gente está perdendo a nossa energia ou perdendo o nosso próprio propósito a serviço, acho que vocês já devem ter ouvido falar, a serviço do bem maior. É aquela situação onde a gente tá toda lascada. Mas eu tô servindo ao divino, eu tô servindo a um bem maior. E você tá toda lascada? Que bem maior é esse? Que bem maior é? Que bem é tão grande
ao ponto de deixar faltar até sua própria energia para com o divino. Eu não sei que divino que é esse, né? Não entendo desse divino que tanto falam, ao qual te suga, ao qual te deixa, às vezes até duvidando da sua própria fé, porque a gente vai falar muito de fé hoje, porque fé não tem a ver com religião. Fé é diretamente ligado ao seu poder de acreditar, o quanto você acredita em você mesmo e ao que está acontecendo à sua volta. Então, eu não entendo. A questão hoje é a gente compreender, a gente se conectar com esse propósito de servir sem perder a nossa própria luz. Porque a partir do momento que a gente começa a perder a nossa própria luz, é o raio rubi dourado em desequilíbrio. Tá? Então é muito interessante a gente falar sobre isso, porque esse raio ele fala muito sobre devoção e fé. E a fé não é ligada a religião alguma, tá bom? A fé é sobre o que a gente acredita como sendo verdade. Se você tem fé que você consegue transpor os obstáculos, você vai acreditar que você consegue transpor os obstáculos. Se você tem fé de que você não consegue fazer o que você está fazendo, você acredita que você não consegue o que você está fazendo. Tá certo? E essa parte de devoção, essa parte de servir a um bem maior, primeiro precisa entender que esse bem maior está aqui dentro de você. Porque se você não se trata como um ser de luz e que também você é merecedor de toda a abundância do universo, não tem como você servir ao outro e não se perder na sua própria luz. Aí que entra essa parte, tá? Então, é um raio que ele traz a paz interior, o equilíbrio entre a dedicação e aquilo que é dedicação também para com você mesmo. E não só dedicar ao externo e dedicar ao próximo. Porque eu vejo muito disso, as pessoas se perdendo em se dedicando ao próximo a serviço de XYZ e se perdendo na sua própria luz. Então, primeiro a gente precisa, é o que eu sempre falo para vocês que me acompanham. Não dá para a gente acender uma vela, né? Acender a luz do outro, se a gente não estiver com a nossa própria vela acesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não tiver paz interior, se a gente não tiver dedicação para com você mesmo, esse equilíbrio entre a ação e o silêncio, como é que você vai auxiliar o outro? Então, o raio de hoje, que é o raio rubi dourado, ele fala muito sobre essa parte da devoção, não em relação a nenhum santo, ou a Deus, ou sei lá, ou seja qual for que você acredite. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre essa conexão com o seu propósito maior sem você perder o seu brilho. Porque isso é possível. É o se amar primeiro. É o não se fechar para caber na caixinha dos outros. Entendeu? É sobre isso. Então, quais são as virtudes do raio rubi dourado? Hora de papel e caneta? Hora do papel e caneta que eu vou passar os dons divinos do raio rubi dourado para vocês. Bom? Bora lá. A gente voltou? Então, vamos lá, meu povo. Hora. Que beleza! Agora nós vamos fazer. A gente já fez uma outra vez uma brincadeira que a gente falou café com Reisa, não era? Otimizando os horários. Foi uma vez que a Renadir estava passando um café, não lembro o que era. Que ela falou, tava fazendo a janta, não foi?
Foi negócio assim, não foi, gente? É isso mesmo, Glau. Fazendo jantar e ouvindo a Reisa. Pois é, jantando. Jantando. Não, como que a gente falou? Eu nem lembro. Não era jantando. Jantando com a Reisa? Era isso, né? Agora tem o Laerte. Se banhando com Reisa. Pronto. Cozinha com Reisa. É isso, né? A gente vai fazendo as coisas e vai ouvindo. E tá tudo certo. É sobre isso. Sempre antenada, né? Sempre antenada. O mais legal do nosso grupo Alquimia das Almas é que todo mundo tem a mesma vibe, né? Eu também sou assim. Se eu preciso ouvir alguma coisa e eu tô fazendo outras coisas e eu consigo fazer os dois. Tô ali ouvindo, mas tô fazendo outra coisa. Então a gente tá tudo na mesma vibe energética. É isso aí. Multitarefas. Ingrid, seja bem-vinda. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar. Dons divinos, vamos lá, gente. Dons divinos na vibração do raio rubi dourado. Anotem. Quais são os dons divinos? Inspiração, fé, idealismo, amor. Aí aqui, abram um parênteses. É o amor incondicional, tá? O amor próprio é do raio rosa, aqui o amor incondicional. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar para vocês. Sob toda e qualquer condição é você se amar primeiro. Para que você consiga ter compaixão pelo outro, você precisa se amar também. E um dos dons divinos também é a compaixão. Tá bom? Então, amor, compaixão, paz, gentileza, confiança. E já vi que esse meu raio aqui tá meio faltando, porque tranquilidade. Eu ultimamente estou com tranquilidade zero. Paciência. Minha paciência também, ó. Tá aqui, ó. Ah! Tá em falta, lá. Acho que eu vou fazer o áudio bioenergético desse raio, viu? Que esse aí. Olha, cara, esse tá fora de série. Tranquilidade, paciência, pureza. E brilho. Nós vamos mesmo equilibrar os raios no domingo. Todos, né? Que a gente vai trabalhar com todos. Esses são os dons divinos que precisam ser trabalhados no raio rubi dourado, tá? Pedindo urgência. Pedindo urgência. Nossa. Mas para que a gente consiga, é o que eu estava falando essa semana com a minha mãe, né? Para todo e qualquer raio, gente, é o que eu costumo falar para vocês. Não dá para a gente tomar uma água limpa, tá vendo a transparência do copo? Em um copo sujo, né?
E amanhã a gente vai falar sobre o raio violeta. Então vocês vão entender isso amanhã. O raio violeta, ele é um raio que é o primeiro que você tem que fazer para depois fazer os outros raios. Porque ele corta, ele transmuta, ele limpa. Para que você tenha uma melhor absorção dos outros raios. Tá? Então, mesmo que aqui, ó, o Lard está falando, ó, esse tá vermelho em você pedindo urgência, sim, ele tá vermelho em mim pedindo urgência, mas eu preciso fazer o violeta primeiro para depois jogar o raio branco, entendeu? Amanhã vocês vão entender que amanhã a gente vai fazer uma aula só de raio violeta. Aí vocês vão ver que não adianta às vezes a gente trabalhar um raio de força, coragem e proteção se a gente não limpar o lado do excesso, por exemplo, desse raio. Que aí a gente equilibra, né? Então, vocês vão aprender isso domingo. Qual o raio que está em excesso, qual o raio que está em falta para a gente poder equilibrar. E aí a gente joga primeiro o raio violeta para depois equilibrar o raio. Tá? Pelo menos no meu modo de estudo, primeiro o raio violeta, depois a gente joga o outro raio por cima. Por isso que as pessoas que passam comigo, eu sempre passo o raio violeta primeiro e eu sempre passo uma segunda ou terceiro raio para fazer o áudio bioenergético. Que ele limpa, transmuta, transforma e o outro já vem por cima e reenergiza, né? Reenergiza no sentido de equilibrar, tá bom? Mas, sim, de fato, esse raio rubi dourado para mim tá gritando, né? É um raio que eu não trabalho muito, de verdade. Olhando aqui os dons divinos vindo do raio, é um raio que eu não trabalho muito. A não ser a questão da fé, que é a credibilidade, que esse daí, para mim, não tem moeda de troca. Minha fé não tem moeda de troca. Né? Inspiração tem, legal também. Idealismo tem, legal também, mas tem alguns aqui ainda que precisa ser trabalhado. E tá tudo certo, né? Certo, meu povo? Então, as virtudes desse raio é um raio que traz a paz interior, é um raio da dedicação, é o raio do serviço aí altruísta, o equilíbrio entre a ação e o silêncio. E aí eu vou mostrar, eu não lembro agora que oráculo que é, mas tem um oráculo que tem uma frase nesse oráculo que ele fala assim, que nem tudo precisa de ação ou resposta. Você precisa ouvir mais. É exatamente o que está falando aqui, é o equilíbrio entre a ação e o silêncio. Às vezes você só precisa silenciar. Nem tudo merece uma resposta. É sobre isso. Então, o raio rubi dourado é esse equilíbrio entre a ação e o silêncio. Nem tudo você precisa reagir. Às vezes só o silêncio já é uma boa resposta, uma boa reação. E o raio também traz essa devoção consciente, não essa devoção no sentido de desespero, sabe? Deixa eu ver uma palavra mais que eu tenho aqui. Obcecado. Não é essa devoção obcecada, tá bom? Essa devoção moralista. É uma devoção equilibrada. Certo? Uma devoção consciente. Clarete, seja bem-vinda. Cristal, boa noite. Tranquilo? Como que a gente percebe que esse raio está distorcido em nós? Excesso de doação, ou seja, você se doa demais e não cuida de você. Dependência emocional está relacionada a esse raio. Sensação de sacrifício sem propósito algum, ou seja, você se sacrificar pelo outro, pelo trabalho, por algo, sendo que você não sabe nem por que você está fazendo isso.
Você sabe aquela coisa que só vai no embalo? Só vai no embalo. Tá bom? Então, excesso de doação, dependência emocional, sensação de sacrifício sem propósito algum, é aquela coisa que você você se sacrifica e nem sabe pelo quê e por quê. Você só tá fazendo. E sensação de martírio. Então, esses são algumas distorções do raio rubi dourado. Anotado? Anotadinho? Mestres da Fraternidade Branca e os arcanjos e o orixá. Anotem aí. Mestres da Fraternidade Branca é o mestre Nada, que a gente já conversou sobre isso semana passada. Então não vamos entrar no mérito de novo, tá bom? Mestre Nada e o arcanjo Uriel. Mestre Nada e arcanjo Uriel. Ambos vêm nessa energia aí de um propósito de servir, sem você perder a sua próprio brilho, a sua própria magia, vamos dizer assim. Traz aí o equilíbrio da ação com o silêncio, tá? Da devoção consciente. Ambos aí trazem esse padrão vibracional do raio violeta. Qual é o orixá que está associado? Orixá Oxalá. Orixá Oxalá, gente, é o orixá da criação, tá? Da pureza, da serenidade. Então, ele nos ensina a servir com equilíbrio e amor. Por isso que ele está associado ao raio rubi dourado. Então, ele traz a ordem divina, a vida e também a comunidade num todo. Tá bom? Então, mestre Nada e mestre Arcanjo Uriel e o orixá associado, orixá Oxalá. Certo? Notado? Tranquilo? Quando a gente sente que o raio rubi dourado ele está ativo na gente, quando ele está ativo, quando a gente traz essa sensação de calma, essa vontade de ajudar ao outro, mas completo com uma energia de alegria, não uma energia de martírio. Tá? E se ajudar ao outro não como se fosse um martírio, mas como se fosse algo gostoso, alegre, positivo. Tá? É bem diferente. Clareza também sobre onde e como servir. No sentido de você não perder a sua própria essência. Certo? Aplicações práticas do raio rubi dourado. Voluntariado. Conduções de grupo. Liderança com ética e compaixão. E apoio a grandes causas. Tá? Então, essas são algumas explicações práticas do raio rubi dourado. Então, se você sente que está ouvindo um chamado para ser voluntariado em algum lugar, se você sente que você precisa apoiar uma causa que você acredita, porque é o raio da fé, da credibilidade, né? É o raio da compaixão, então, assim, aquela compaixão também relacionado à liderança ética, trazendo a compaixão aí como causa. E a condução em grupo. Se você sente algum desses chamados, vamos dizer assim, diga-se de passagem que é uma aplicação prática do raio rubi dourado.
E como a gente vem falando que nós temos os 7 raios dentro de nós, em algum momento ele vai gritar de alguma forma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui voluntária no terreiro onde eu trabalhava, onde eu fazia aula, e eu amava fazer esse voluntariado. Não fiz mais porque fechou o terreiro. Tá tudo certo. Então, essa ajuda com alegria, ajuda de alma, é o servir com um propósito, mas não perder o seu próprio brilho. Tá bom? Então, essa parte de voluntariado, de compaixão, de apoio a algumas causas, em algum momento da sua vida, se vier isso, você sabe que é uma aplicação prática do raio rubi dourado. Então, dê essa permissão a você mesmo. Dê essa permissão para que você consiga também entrar em contato com essa energia do raio rubi dourado. Certo? E como a gente mesmo veio falando aqui, que eu acabei de falar, que tem alguns pontos do raio rubi dourado que eu preciso trabalhar. Mas há um ano atrás, eu estava rubi dourado maravilhosamente bem. O que eu estou querendo dizer, gente? Que há ciclos em nossa vida que tem um raio mais presente do que o outro. E tá tudo bem. E quando o outro ele está em desarmonia, é a gente compreender que nós temos esses 7 raios. E quando a gente compreende qual é o nosso raio de missão e qual dos raios estão desequilibrados, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer para equilibrar ele. Essa é a chave principal dessas 2 semanas que a gente está falando sobre os 7 raios. Não é só falar sobre o raio e a sua energia, mas é você entender um pouco de você mesmo, para conseguir aí liderar a sua vida com o propósito que você veio servir. E não relacionado ao propósito sobre fulano disse, ciclano disse. Não, é o seu propósito de alma. Tá? É por isso que domingo a gente vai descobrir qual é o seu raio de missão. E também a gente vai fazer um trabalho aí de equilíbrio dos raios, tá? Tranquilo? Everton de Oliveira, seja bem-vindo. Clarete. Tranquilo, meu povo? De boa? Então, pensem aí numa situação que você precisa ajudar ou liderar, né? Visualizem essa situação com amor, com clareza, com justiça. Sente a energia do raio rubi dourado aí sustentando cada uma das suas escolhas. Então, perceba aí como o raio rubi dourado pode transformar o ambiente e a sua energia. Por quê? A gente falou ontem também sobre transformar a energia do ambiente. E aí eu dei uma dica para vocês como é que a gente pode fazer. Por enquanto, vocês têm aí frequências a serem trabalhadas que a gente encontra no YouTube. Mas domingo a gente vai ter uma visualização criativa guiada para poder ter aí o equilíbrio dos raios, tá? E aí, acho que cristal tem, acho que 3 raios, né, cristal? Que eu passei para você. Acho que foram 3, né? Bom, tem algumas pessoas aqui que passam comigo e que eu indico a visualização criativa e o exercício bioenergético dos raios. E que potência isso tem, né, gente? Que potência. Então, o 6º raio, rubi dourado, é o raio da energia da entrega consciente, é o raio do serviço da paz em equilíbrio, né? Então percebam aí como essa energia ressoa na sua vida, como que você pode manifestar ela em algumas pequenas ações do seu dia a dia, porque a parte prática é isso, né? Então tudo isso a gente coloca em prática no nosso dia. Se você perceber que existe algum ponto dentro do seu dia, tá faltando o raio rubi dourado, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, tem alguns pontos aí do meu dia a dia que eu preciso trabalhar o raio rubi dourado, né? E como é um raio que a gente já tem dentro de nós, a gente só precisa reconhecer isso,
Porque eu acredito que muitas das vezes a nossa... É porque eu já gosto... Eu não sei vocês, mas eu amo trabalhar com as minhas sombras, cara. Eu sou uma mulher que eu olho para as minhas sombras e falo assim, ah, tu tá aí, né? Então bora, dá o braço aqui, vamos junto. Eu não fujo, eu falo, cara, tô mal, por que que tô mal? Aonde que eu preciso olhar? O que que eu preciso olhar? É isso que eu preciso resolver? É isso que eu preciso acalentar? É isso que eu preciso pedir ajuda? O reconhecer esse processo é parte da nossa evolução. A gente enfiar numa gavetinha e falar, ai, eu não tenho isso. Ai, eu não tenho aquilo. Só retarda o nosso processo. Ai, Reisa, mas aí você tá se martirizando. Não, eu tô olhando para as minhas sombras e falando assim, eu sei que você existe, vem cá, vamos trabalhar junto. É reconhecer que a gente tem isso. E quando a gente fala de rubi dourado, às vezes as pessoas confundem um pouco com devoção em relação a Jesus Cristo, a Deus, a um santo, a um orixá. E não é disso que a gente está falando. Tá bom? Então, raio rubi dourado é a gente reconhecer que essa parte devocional também ela precisa estar em equilíbrio dentro de nós, senão a gente não consegue fazer isso no externo. Da mesma forma que a gente falou dos outros raios. Ah, não, eu sou devocional de... Gente, seja lá o que for, tá? Palavras ao vento não levam a nada. O que a gente sente, o que a gente vive é o que tem a grande importância no nosso ciclo evolutivo. Tá bom? Everton, seja bem-vindo. Vivian, seja bem-vinda. Acolher as nossas sombras e deixar nossa luz brilhar. Exatamente, Gal. Eu acho que vocês já ouviram eu falar sobre uma experiência que eu passei, que foram 2 ou 4 horas de experiência que eu tive com as minhas próprias sombras. E teve um dado momento dessa experiência que uma das minhas sombras virou para mim e falou assim: sou eu que te impulsiono aonde você está indo. E eu reconhecer que existem sombras que me impulsionam a estar onde eu estou é a coisa mais maravilhosa que eu poderia ter consciência na minha vida. Porque eu poderia estar botando embaixo do tapete? Poderia. Mas eu reconheci que tem sombras minhas que me levaram até onde eu estou. Então, a sombra pode ser sua impulsionadora. E tem muita gente que tem medo de trabalhar com as sombras. Mas ela pode ser a sua impulsionadora. Você só vai descobrir quando você der de cara com elas e falar: eu sei que você existe, eu tô aqui e vamos junto, porque eu tô disposta a acolher você. Porque você também faz parte de mim. A gente não é só, né? Também rosas. O mundo não é só rosas, né? Sou minha própria devota, devota de mim, confia em mim. Sim, minha rebeldia me salvou, me transformou muito. Exato, exatamente. E você acolher sua própria sombra é você compreender quem você é. E aí você para de brigar com você mesmo, né? E com o mundo, né? Porque quem briga com o mundo tá brigando com ele mesmo. Não é verdade? Quem tá brigando com o mundo, não pense que ela só tá brigando, a pessoa só tá brigando com o mundo, ela tá brigando com ela mesma, cara. Aí ela passa pro externo essa briga interna, né? E a gente ter consciência disso é um passo evolutivo extraordinário. Abraçou a sua revolta e mudou a situação, maravilhoso. É sobre isso. Certo, meu povo? Raio Rubi Dourado. Hoje a live ela é um pouquinho mais curtinha mesmo, porque a gente está falando de um único raio, tá? Mas deu tempo certinho, que a gente sempre está aqui conversando. É um raio aí que a gente precisa olhar
com muito amor também, e principalmente saber equilibrar aí essa situação entre você se doar demais e perder o seu brilho, que é exatamente o que o Rubi Dourado fala sobre paz, serviço e dedicação, mas sem perder o seu próprio brilho. É um raio extremamente importante, mas não tem a ver, como eu falei no começo da live, não tem a ver com santo, com Deus, com Jesus, nada a ver, tá bom? É um raio que todos nós temos e a gente precisa equilibrar dessa forma. Certo, gente? Tranquilo? Live dada com sucesso. Conseguiram anotar tudo? Conseguiu? Tudo anotado? Vamos para o recadinho do Raio Rubi Dourado essa noite, para todos os presentes. Olha, hoje ele me trouxe um tarô, gente. Hoje ele me trouxe um tarô. Vamos lá. Recado do Raio Rubi Dourado, dia 11/9/2005, para todos os presentes na live de hoje. Qual é o recado do Raio Rubi Dourado para todos os presentes na live de hoje, dia 11/9/2025? Recado do Raio Rubi Dourado para todos os presentes na live de hoje, recado do Raio 11/9/2025. Gente, juro, uma carta virada, olha isso aqui. Carta da Força. Carta da Força, recado do Raio Rubi Dourado. Domine suas próprias emoções. Saiba exatamente em qual momento você precisa servir sem se desequilibrar. Surreal, né, gente? Oh, meu Pai eterno. Vamos pro oráculo? Porque ele me mandou. Raio Rubi Dourado, recado para a noite de hoje. 11/9/2025. Recado do Raio Rubi Dourado para 11/9/2025 nesta noite. Eita, pequenininho, não deu muito certo, não. Gente, vocês não vão conseguir ler, mas ele está falando assim: acolha a simplicidade. A beleza está nas coisas pequenas. Então, o recado do Raio Rubi Dourado é: se acolha, seja feliz com a sua própria luz, equilibre isso, equilibre as suas emoções, traga a simplicidade nas coisas, porque é isso que vai te direcionar através do amor incondicional. Recadinho do Raio Rubi Dourado. Olha isso, que lindo. Não é o todo, é sobre você com você mesmo. Forte, né? Forte e poderoso, gente. Perfeito o recado de hoje.
E você tenha a força para isso. Pequenas coisas. É aquilo que a gente falou durante a live. Não é ser devoto a um Deus específico, um santo, não é isso, não é sobre isso o raio vermelho e dourado, né? O rubi dourado. Ele fala sobre essa beleza interna, essa beleza nas coisas simples, esse equilíbrio entre o agir e o seu silêncio. É você silenciar as suas emoções, é você dominar tudo isso para que você tenha simplicidade na sua vida. E eu acho que é um recado magnífico que veio do Raio Rubi Dourado, porque é exatamente o que a gente conversou hoje na live do Rubi Dourado. Olha, gente, não sei vocês, mas essas tiragens oraculares através dos raios, vocês estão sentindo o poder disso? Quem está sentindo a energia disso? Porque tá sensacional essas tiragens oraculares através dos 7 raios. É uma precisão imensa. É uma precisão que precisava ser vista de uma forma diferente. A gente sempre escuta muita gente estudando sobre os 7 raios dentro da fraternidade branca. A gente sempre escuta as pessoas falarem que quais são os anjos que estão relacionados, principalmente o anjo São Miguel Arcanjo, que é o raio azul e tudo mais. Aí vocês estão vendo que tem outros arcanjos também relacionados aos outros raios. E aí vocês estão essa semana também conhecendo cada um dos orixás relacionados aos raios e a precisão oracular que está trazendo as mensagens. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas eu estou vendo uma precisão muito forte oracular de mensagem de cada um dos raios que está muito compatível. E a gente está fazendo uma tiragem oracular para todos que estão presentes. É uma mensagem do raio rubi dourado para todos que estão presentes. Forte, poderoso, extremamente direcionador, gente. É a primeira vez que eu trabalho a energia do raio numa tiragem oracular, tá? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, esse negócio de tiragem oracular em cima da energia do raio veio na terça-feira para mim. Eu falei, tá bom, vou testar, né? Vamos testar. E a precisão energética tá surreal. Surreal. E vocês percebem que não é um oráculo específico, é a pendulação que está me trazendo os oráculos. Como não? Como não? É isso. Gostaram da live de hoje, gente? Dani, seja bem-vinda. Ilmara, seja bem-vinda. Hoje, a carta da força virada no meio do meu baralho, sendo que, gente, os meus baralhos, eu sempre guardo eles bonitinhos. Ou seja, todos virados, tá? Eu não guardo eles todos do avesso, eu não sei guardar baralho assim, tá? Eu sei que tem gente que guarda na ordem e tudo mais. Na ordem eu não coloco, mas não gosto de ver carta virada. E por incrível que pareça, enquanto eu estava embaralhando, nenhuma virou. E quando eu fui abrir aqui, tinha uma virada. Aí eu falei, isso me remete a uma energia aqui que eu acho que ela quer ser vista. E na hora que eu vi que era a carta da força, eu falei, caraca, mas não.
Não tem como passar batido. Um arcano maior, carta da força, falando energia do raio rubi dourado. Não tinha como passar batido. E aí depois um mini oráculo inofensivo, a princípio, coitadinho. Falar, não dou nada pelo Pequeno Príncipe. E Pequeno Príncipe fala sobre acolher a simplicidade. A beleza está nas pequenas coisas. Então ele fala sobre ser simples. E não esse vucu-vucu que a gente encontra sobre devoção. E sobre amor incondicional. Forte, mas poderoso. Extremamente poderoso. Será que temos uma nova forma de leitura, gente? O que vocês acham? Temos uma nova forma de leitura oracular? Só falo. Só falo, ó. Certo, meu povo? Tranquilo? Bora encerrar nossa live de hoje. Hoje a nossa live foi um pouquinho mais curtinha, porque a gente está falando sobre um único raio. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o raio? Dúvidas? Esse palavras aí de poder que a gente falou hoje? Não? Deu uma clareada? Que é um raio que às vezes o pessoal confunde bastante, né? Que acha que devoção é você ser devoto de um santo, de um... Tá? Então acho que a gente conseguiu quebrar vários paradigmas hoje, né? E é forte. Essa tiragem foi muito boa. Muito legal. Então, bora encerrar nossa live? Amanhã, antes da gente encerrar a live, amanhã vai ser nosso quarto dia. Gente, não se esqueça. Sessão em grupo já está aberta. Eu abri ontem, tá? Então já se inscrevam aí pra gente falar sobre raio de missão, raio que está desequilibrado. Eu vou passar algumas coisinhas para vocês no domingo, para vocês já ficarem como estudo aí, vocês olharem e falarem, esse raio aqui tá meio complicadinho. Boa noite, Vivi, gratidão. Amanhã nós vamos falar sobre o raio da nova era, raio da transmutação, da transformação e da liberdade. Ou seja, meus amores, vai, Glaucinha, vai ser um seguido do outro. Tá bom? Então, amanhã a gente vai falar sobre o raio da nova era. O raio violeta. Amanhã, 7 horas da noite, estaremos aqui de volta só para falar de raio violeta. Tá certo, gente? Então, bora encerrar nossa live de hoje com encerramento de live. Serviço e paz, a entrega consciente, raio rubi dourado. Bora lá? A chama rubi dourada agora se recolhe, mas em nosso peito segue e se encolhe. Serviço e paz guardamos na mente, com entrega pura e luz consciente. Que cada passo seja oração, que cada gesto traga elevação. Encerramos aqui, mas não de verdade, pois o raio rubi vive em eternidade. Assim é, assim seja. Está feito. Galera, gratidão pela presença de vocês. Amanhã, 7 horas, estaremos aqui de volta. Um beijo grande, um abraço no coração, um ótimo descanso e até amanhã. Tchau, tchau.